E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, para falar com vocês sobre um assunto, que é o assunto de dinâmica de população. E a gente vai entender hoje como que esse assunto ele se relaciona à questão da reprodução, né? Que é muito importante a gente saber o aumento, né, ou o decréscimo de uma população que estão ligadas a várias doenças, que estão ligadas ao controle biológico de outras espécies. Então, quando a gente para um pouquinho para entender a reprodução, o processo reprodutivo, a gente precisa entender também todos os outros processos que estão envolvidos, que são afetados pela reprodução. E embora o oitavo ano ele seja a reprodução humana, a nova base comum curricular ela indica que vocês precisam conseguir relacionar esses conteúdos à ecologia. Por isso que a gente trata desse conteúdo dentro de sistema reprodutor. Então, vou compartilhar com vocês aquela tela belíssima, né? Aqueles slides do Camões que vocês já estão habituados. E nesses slides, eu vou tentar ser o mais sucinta possível para que vocês consigam entender a relação entre a densidade populacional, vamos falar assim, para ficar mais fácil, e densidade populacional e o processo de reprodução. Então, a nossa aula é a aula 49, Dinâmica de Populações, capítulo 16, módulos 67 e 68. Então, vamos lá. O que a gente entende por dinâmica populacional? Dinâmica populacional a gente entende como a formação de uma população e todos os eventos que estão relacionados a afetar essas diferentes populações. Como eu já havia falado para vocês no início, saber se uma população está crescendo ou está aumentando é muito importante para a gente analisar o que está acontecendo dentro de determinados ecossistemas. É por isso que a gente analisa principalmente o processo de reprodução. Quando a gente pensa no processo de reprodução propriamente dito de humanos, a gente sabe que normalmente é um indivíduo que vai ser gerado e a gente não consegue gerar um filho, uma criança a cada 6 meses, porque o nosso processo de gestação ele dura 9 meses. Só que quando a gente analisa os outros indivíduos que têm um ciclo de vida mais curto, né, esse processo sendo mais curto, ele vai interferir diretamente no aumento ou decréscimo de determinada população. Um exemplo clássico que eu sempre dou nas minhas aulas de dinâmica de população é o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Quando a gente fala do Aedes aegypti, a gente pensa logo na dengue. E não é importante a gente saber se essa população está aumentando ou está diminuindo? Quais são os fatores que vão fazer com que essa população aumente ou diminua, né? É a falta de higiene, né? De locais onde o esgoto vai ser desprezado, em local que não vai ficar céu aberto, tendo água ali para que o mosquito possa colocar os ovos, ou ter algum predador natural. Se a gente entende que essa população aumentando vai trazer prejuízos muito sérios à nossa saúde, a gente começa a entender a dinâmica de populações. Então, eu, Renata, digo que a palavra principal quando a gente analisa a dinâmica de populações é densidade populacional. É o número de indivíduos que está inserido ali dentro de uma população. Por quê, gente? Porque a gente, quando estuda a ecologia, a gente percebe que quando determinada população surge em um ambiente, seja pelo processo de especiação ou seja pelo processo de migração, ela vai crescer até um determinado ponto, e a gente consegue ver isso muito
fácil analisando uma curva. Chega em um determinado ponto, que a gente chama de platô, essa população ela chega à estabilidade. Por quê? Porque ela já vai ter um predador natural que vai conseguir fazer ou se alimentar desses indivíduos. E aí a gente consegue observar que essa população chegou em equilíbrio. Ela não está nem aumentando muito, nem baixando muito. O que acontece com o nosso mosquitinho da dengue no período do verão é que, como ele tem muito. A gente tem muitos ambientes que não são preparados, que são muito complexos na dinâmica de saneamento básico. A gente, ao invés dessa população ela tender ao equilíbrio, ela no verão ela cresce muito e aí a gente tem um boom das doenças virais que são carregadas por esse vetor. Então, primeira pergunta que a gente precisa responder: como esse assunto se relaciona com a reprodução? Eu acho que eu já falei muito bem falado que se relaciona porque esse aumento, esse decréscimo vai impactar a vida dos outros indivíduos de uma forma positiva ou negativa, tá? E vamos sair da caixinha, parar de pensar na reprodução só no nosso caso, vamos pensar na reprodução dos animais também, que tem um ciclo mais curto. E outro comentário que eu coloquei aqui nos slides: estuda a variação na quantidade de indivíduos e a forma como isso vai impactar a nossa vida. Primeiro observador, né, que disse que os indivíduos eles crescem em PG foi a teoria malthusiana. E por que que ele observou isso? Para quem ainda não estudou isso na matemática, PG é uma progressão geométrica. Os indivíduos eles vão crescendo e vão sendo multiplicados por um número que é constante. Vamos falar da quantidade de células em um embrião? Quando a gente junta o embrião, né? Quando a gente junta o gameta do macho e da fêmea, a gente tem ali meia célula de cada um. Já falei para vocês que é meia célula, entre aspas, tá? Porque ela tem metade da quantidade de cromossomos da espécie. Juntei gameta de papai e de mamãe, formei uma única célula. 24 horas depois, essa única célula vai virar o quê? Vão virar duas células. 48 horas depois, duas células vão virar o quê? 4 células. Notem que eu estou multiplicando por 2. No outro dia, no terceiro dia, ao invés de ter 4 células, eu vou ter 8 células. No próximo dia eu vou ter 16 células. Eu estou sempre multiplicando por 2. Isso é uma progressão geométrica. Ao passo que progressão aritmética, eu vou somando um número também que é constante, a quantidade de indivíduos. E a teoria malthusiana, ela observou essa dinâmica no crescimento da população e ele afirmou o seguinte: enquanto as populações crescem em PG, vão sendo multiplicadas, a capacidade de produção de alimentos cresce em PA. Então, se nós não conseguirmos dar um stop nessas diferenças que a gente tem aí, em algum determinado momento eu vou ter indivíduos que não vão conseguir se alimentar, porque a capacidade de crescimento dos vegetais ela é diferente da capacidade de crescimento dos indivíduos que estão se alimentando. No caso da teoria malthusiana, ele se relacionou ao crescimento de nós, seres humanos, né? E isso tudo é muito importante para a gente conseguir analisar dessa forma. O que a gente tem? A gente tem que um outro estudioso, Pierre François, ele observou que os indivíduos eles apresentam uma estratégia K e outros indivíduos uma estratégia R. A estratégia K, ela indica que os indivíduos eles têm um tempo de vida mais longo. Nós, expectativa de vida entre 70 e 80 anos hoje. A prole demanda um maior cuidado dos pais. As espécies
são hábeis competidoras pelo ambiente, ao passo que a estratégia R são indivíduos com tempo de vida mais curtos, em geral não desenvolvem nenhum cuidado com a prole, né, como insetos, por exemplo, ocupam nichos vazios, eles não competem por isso, e esses fatores também interferem diretamente na capacidade de crescimento das populações. Falado isso, a gente precisa retirar as nossas conclusões acerca desse assunto, né? A dinâmica de populações, ela pode ser considerada como uma estratégia de mensuração das espécies, né? Eu vou conseguir quantificar, eu vou conseguir mensurar as espécies. Seus achados são utilizados o quê? Na prevenção e na remediação. Se eu consigo prever que determinada espécie está crescendo, uma espécie potencial causadora de doenças, eu vou conseguir remediar o possível prejuízo que ela vem nos causando. A questão do coronavírus, ela também é uma questão que a gente pode citar nesse assunto. A gente não mensura a quantidade, a gente mensura a quantidade de indivíduos que, em teoria, vão ser acometidos pela doença. A gente consegue, a partir de análises estatísticas, prever mais ou menos a quantidade de indivíduos que vão necessitar de respiradores. Então, quando a gente analisa determinada ciência, a gente precisa correlacionar essa ciência às outras ciências. A ciência da saúde, ela está ligada à ciência matemática, que está ligada às ciências físicas. Todas as ciências, elas estão interligadas para facilitar a nossa vida. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima semana!